E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ter mais uma conversa agora. Agora é a respeito dos pais. Bom, pessoal, eu recebo muitas pessoas que falam: ah, mas meu pai isso, ah, mas minha mãe aquilo, ah, mas eu não aceito, ah, mas é diferente. Eu vejo muita gente que fica reclamando da vida e falando dos pais e querendo sair de casa e se perguntando como eu faço para sair de casa, como é que é isso, eu preciso largar tudo, como é que eu crio coragem. Pessoal, antes de tudo eu quero que vocês entendam o próprio ser humano, tá? O ser humano, de certa forma, ele não é o que a ciência diz que é, tá? De certa forma, nem tudo que a gente enxerga é da maneira que a gente enxerga. E a gente não enxerga tudo que tem no mundo, tá? Pessoal, eu quero que por um minuto vocês enxerguem o ser humano como algo vibracional. Como algo que, na verdade, é como se fosse uma onda. A gente vai entrar nesses conceitos mais pra frente, mas imagina o ser humano como algo vibracional, tá? A partir do momento que você fica falando do seu pai, falando da sua mãe, com raiva, com ódio, com juízo, quando você fica julgando seus pais, entenda, vocês julgam seus pais sem entendê-los. Na verdade, isso é culpa dos dois. Querendo ou não, os pais têm vergonha dos erros deles. Querendo ou não, os pais não contam toda a verdade. Querendo ou não, os seus pais tiveram pais que também não sabiam a verdade. E que seus pais dos seus pais também enganaram seus pais. E que na verdade a gente vive um ciclo de mentira e de erro que vai mais de 2000 anos, bem mais que isso. Vocês precisam entender que, na verdade, a parede, a casa, tudo é uma ilusão, pessoal, tudo é uma ilusão. O que prende as pessoas não é a própria casa em si, mas o que prende as pessoas é justamente os laços que as pessoas têm. Quando você nasceu na casa dos seus pais e era criança, você enxergava seus pais. Se tem uma pessoa que você pode se tornar parecida, são seus pais. E isso, na verdade, acontece debaixo dos seus olhos, você nem percebe. Quando você julga seu pai, por exemplo, que casou com uma mulher e se separou, e na verdade a mulher só pensava em dinheiro, ou o pai, não sei o quê. E quando você vê que na verdade você namora uma pessoa que é parecida com a sua mãe, ou que na verdade você fica falando do seu pai, mas comete o mesmo erro do seu pai, e o ódio entre os dois só aumenta o quê? A justiça de Deus, de que você se torna aquilo que você julga. Que na verdade, você está cada vez mais parecido com o seu pai. Certo? Ou com a sua mãe. E na verdade, todos esses ciclos, todas essas amarras acontecem num outro plano, pessoal. Não é a casa de você que impede você de sair dela. Não, tem algo que te impede, algo interno, você não sabe o que é. Você até consegue sair de casa, mas volta. Para você sair, para você se libertar, Jesus Cristo deu o caminho, tá? E o caminho é o perdão. É o entendimento, é o conhecimento, é a sabedoria. Pessoal, quando você entende que seu pai teve um pai, e que sua mãe teve um pai e mãe, que seus pais tiveram pais, e que você entende que a sociedade está toda errada, que ninguém mais sabe o que fazer, que está todo mundo errando o tempo inteiro, você já não pode ser juiz do seu próprio pai. E se você for juiz do seu próprio pai, pela lei de Deus, você vai ter que passar pelo que seus pais passaram. É inconsciente, você não percebe, é aquilo que você não enxerga. Mas as pessoas que estão à sua volta não são por acaso. A garota que você se apaixona não é por acaso. A pessoa que você está hoje não é por acaso. E sua vida não é a sua vida por acaso. Você precisa entender que na sua vida, tudo é perfeito para você. Quando você fala, Mário, mas o que acontece? Então, o meu pai e minha mãe tiveram pais e mães. Você não acha que o pai do seu pai também errou com o seu pai? E que na verdade o seu pai erra com você? Certo? Agora, como você rompe esse laço? Como você rompe? Você não vai romper esse laço com ódio, nem com raiva dos seus pais. Não! Infelizmente não. Mesmo se você sair da sua casa com ódio, com raiva, você vai ser obrigado a voltar. Porque no final a gente acaba tendo que perdoar os nossos pais.
Entenda, perdoar os nossos pais não é aceitar os erros deles. Eu perdoo meu pai e minha mãe, mas eu não tolero os erros deles. E quando eles vêm na minha casa, é a minha casa e não a deles. Tá? Quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí da lei dos meus pais. Entendam o seguinte, o meu pai paga pelos erros deles e eu pago pelos meus erros. Hoje eu sou livre. Mas eu sou livre porque eu tive que perdoar meu pai e minha mãe, eu tive que entender o que acontecia. Eu tinha que matar todas aquelas dúvidas que estavam no meu coração. Do porquê que meu pai era viciado, por que minha mãe era problemática com dinheiro. Entenda, não importa. Enquanto eu não perdoasse essas duas figuras iam ficar me atazanando a vida inteira. Não pela presença física, mas aqui, no mental. Pessoal, enquanto vocês não entenderem que, assim como seus pais tiveram pais e vocês tiveram pais, e que vocês precisam aprender a perdoar e entender para quem já perdeu pai e mãe, de que se Deus tomou, era para ser assim. E você tem que ter fé e amor a Deus, que Ele sabe tudo o que está acontecendo. Você não vai conseguir se libertar da casa do seu pai simplesmente pela revolta do que o sistema é. Eu sei que o sistema é uma merda. Eu sei que está tudo errado, eu sei que as pessoas estão cagando tudo. Mas para eu primeiro falar do sistema, eu tenho que entender minha própria casa. Eu preciso entender que, na verdade, eu reflito o meu ambiente também. Quando você está num lugar, você é de um jeito. Quando você está num outro lugar, você é de outro jeito. Como você faz para superar? Como você faz para subir? Para você não ficar preso? É só através do perdão e entendimento, pessoal. Entenda, quando você julga o seu pai de alguma coisa, insensato, de burro, de não sei o quê, você tecnicamente vai ser obrigado a entender a dor do seu pai, ou seja, a sua vida vai virar um ciclo, você vai ficar preso. É assim com todo mundo, pessoal. E isso acontece porque você só existe por causa dos seus pais. Todo mundo sabe os erros dos pais. Na verdade, quem conhece melhor os pais que os próprios filhos? Agora, quem é o seu fantasma? Do que você tem medo? A maioria das pessoas fala, eu tenho medo de me tornar o meu pai. Eu tenho medo de casar com alguém como minha mãe. E tem gente que fala o contrário. Não, eu tenho orgulho do meu pai é um grande cara. E na verdade, também isso é um grande engano. Porque quando a pessoa fala isso, ela está falando por quê? Por causa dos resultados materiais que o pai teve? Ou porque o pai foi malandro em diversos momentos da vida? Tanto de um lado quanto do outro, se for acima de Deus é errado. E de alguma maneira você está dando valor a algo que não é Deus. E é algo que vai te prender, é algum valor que vai te prender. Nisso tudo eu vou falar mais pra frente, pessoal. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, por agora, básico do básico. Se vocês continuarem julgando os seus pais, vocês vão continuar mais presos à ideia dos seus pais. Todo mundo está correndo atrás de uma miragem. O meu cachorro, quando ele está aqui na minha casa, o meu cachorro, ele sabe que amanhã ele vai cagar, comer, mijar e pronto. Vocês não, vocês estão correndo atrás de imagens. O ser humano, ele está em alguns casos, tão traumatizado que ele está correndo atrás de uma imagem. Ele está correndo atrás de um negócio. Ah, não sei se é dinheiro, eu não sei, cada um tem o seu impulso. E é importante que vocês realizem seus impulsos, não nego. Agora, vocês não vão realizar seus impulsos se vocês tiverem ódio dos pais. Certo? Não tem como vocês chegarem em lugar nenhum da vida, não tem como vocês se libertarem sem que vocês perdoem pelo menos as duas figuras que te colocaram no mundo. E você não vai sair da sua casa se não sair bem com os dois. Entenda, sair bem com os dois não significa sair com a bênção dos dois, não. Às vezes seu pai e sua mãe não vão entender. O mais importante é que você não carregue rancor deles. Se eles vão carregar o rancor de você, aí já é expectativas deles. Significa o seguinte, às vezes meu pai ficou com medo de eu sair da casa dele. Minha mãe ficava com medo, ela gostava de me controlar. Mas eu saí por quê? Porque eu senti que tinha que sair e eu queria honrar, querendo ou não, aquilo que estava dentro de mim. Eu queria, querendo ou não, cumprir com aquilo que estava dentro de mim, cara. É mais ou menos o seguinte, eu não queria viver igual meus pais. Eu entendi e perdoei o que eles viviam. E não fazia mais sentido para mim ficar carregando medo do mundo.
ou medo de onde eu podia chegar, ou medo do que eu ia realizar. Até porque tudo é uma ilusão. Se você olha para o mundo da maneira que o Datena fala na TV, então você não sai de casa. E na verdade tudo isso é aproveitável. Quanto mais medo você tem, melhor para os seus pais, melhor para o sistema, melhor para todo mundo, menos para você. Porque você se bloqueia. Para o sistema é ótimo que você tenha medo. Afinal, a gente vive pela carne, ninguém mais acredita em Deus. Quando você fala em Deus, é quase que uma coisa, oh, Deus, que Deus. É óbvio, Deus não se manifesta no mundo onde as pessoas não permitem que Ele se manifeste. Deus é justo e bom. E o mundo está na mão do maligno. E está cada vez mais forte. E cada vez vai ser mais difícil achar pessoas que acreditam em algo. E mesmo que você fale para a pessoa no caixa do mercado, ou na banca de jornal, fica com Deus, a pessoa vai pensar, nossa, que Deus. Ou, beleza. As pessoas vão ignorar a existência de Deus, e é óbvio, é normal, porque a existência de Deus não está com todos. Lembra, pessoal, Deus se manifesta para aquele que guarda os mandamentos dele, ou para aquele que anda com fé. Eu não sei direito todas as regras, eu pretendo falar tudo aquilo que me for revelado. Mas, porém, entretanto, Deus não está revelado para todos. E as pessoas não querem Deus. As pessoas já se acostumaram com essa vida. Elas já têm o seu amor à sua casa, o amorzinho à sua filha. Já aceitaram viver numa mediocridade. As pessoas já aceitaram que elas são escravas do dinheiro. As pessoas já aceitaram que não vão chegar muito longe. As pessoas já aceitaram que a vida é uma merda. As pessoas já aceitaram que é isso. As pessoas já aceitaram. E elas querem que você aceite. E você já aceitou, provavelmente. E você quer quebrar isso? Para quebrar isso, você só quebra com entendimento. Você só vai quebrar qualquer tipo de situação se você estiver acima dela. Se você compreender como aquilo te machuca, como aquilo te prende. Como se, de repente, o ódio que você tem do seu pai, irracional, te prende mais a ele. Como de repente você não entende que seu pai é envergonhado, que seu pai não quer admitir. E as pessoas não admitem mesmo. É difícil alguém falar o que se arrepende. É difícil, todo mundo sabe a verdade da própria vida, mas ninguém revela. Todo mundo sabe. Seus pais sabem onde eles erraram, seus pais sabem onde eles caíram, mas em algum determinado momento eles se perderam tanto que nem eles mais sabem onde eles estão. E não cabe a você também ficar pressionando eles. Eles não vão querer falar. Na verdade, o que todo pai quer é respeito do filho. Mas dá para respeitar certas coisas? Eu não estou falando que você é melhor ou que você é pior, mas todo mundo sabe que a pior coisa que um filho pode ser é igual aos pais. E vocês correm contra isso. E a única maneira de vocês entenderem isso é vocês, agora um exercício, é escrever o que vocês pensam dos seus pais. O que vocês enxergam? Do que vocês têm medo? Qual é a ilusão que vocês estão correndo atrás? O que vocês querem provar? Por que vocês têm medo? E entender que se vocês não perdoarem os seus pais, o laço só vai ficar mais grosso, o laço só vai ficar mais forte. E esse laço vai ficar tão forte, que sair vai ser difícil. Ainda mais numa geração que vive no celular, que vive na internet o tempo inteiro. Uma geração que se comunica o tempo inteiro. Por quê? Por confiança, de repente. O namorado quer saber onde a namorada está. É um bando de imbecil que fica falando de Deus. E que fala de que confia e que ama Deus acima de todas as coisas. E que... É mentira. Vocês não pagam por nada além do que vocês devem. E vocês não vivem nada além do que vocês devem viver. Querem resistir contra isso? Continuem resistindo. O que eu estou falando é, lá na frente não vai ter mais tempo. E quando não tiver mais tempo, aí vai ter muito choro, vai ter muita gente reclamando. E eu estou avisando. Se vocês não perdoarem seus pais, se vocês não mudarem mesmo da água para o vinho, vocês não vão mudar a sua vida. Não é videozinho de internet que vai mudar a vida de vocês. Vocês acham que vocês ficarem me assistindo vai mudar? Não, eu só abro a mente de vocês. Quem tem que seguir são vocês. Quem tem que aplicar são vocês. Quem tem que ter fé em Deus, não em mim, em Deus, são vocês. Enquanto vocês estiverem presos a qualquer tipo de situação, e a gente se prende pelos nossos sentimentos, a gente se prende por juramento, a gente se prende por mentira,
A gente se prende por diversos fatores e já está tudo escrito, mas vocês têm preguiça ou a maioria ignora. A maioria acha engraçado quando todo mundo ri do santo, mas adora o errado. A maioria de vocês está fodida. E você acha que eu vou me comover com isso? Eu não estou aqui para me comover com vocês, eu estou aqui para passar uma mensagem. Eu não estou aqui para carregar vocês, eu estou aqui para passar uma mensagem. Eu estou aqui para me divertir também, eu estou me divertindo porque eu estou cumprindo com aquilo que está na minha alma, eu estou bem comigo. Eu sei que eu cometo erros e eu me arrependo, mas eu continuo tentando e vou seguindo. E da mesma maneira, vocês não, o que vocês estão fazendo além de depender dos outros? Ah, mas eu dependo do Mário, ah, mas eu dependo disso, ah, mas eu dependo do dinheiro, ah, mas eu dependo da minha mãe, ah, mas eu dependo do meu pai. Cara, quem fala isso só pode ser trouxa. Porque se fala que acredita em Deus e depende disso tudo, é trouxa. É burro, é tolo. Você depende de você. Você depende de Deus. E entenda, enquanto você guardar rancor, enquanto você guardar ódio, enquanto você tiver medo, você está preso, cara. Não vem com esse papo de livre-arbítrio, cara. Para de ser trouxa. Você não tem livre-arbítrio nenhum, você é trouxa. Se vocês não entenderem todos os seus demônios, o que prende vocês a seus pais, se vocês não analisarem bem, não olharem bem no olho deles, ver que eles erraram, que eles estão com vergonha, mas eles não querem falar, que eles guardam muita coisa dentro deles. Alguns deles podem ser sonegador, alguns podem ser ladrão, alguns podem ser medrosos, alguns são perversos mesmo. Às vezes sua mãe acha que foi certa a vida dela, não se arrepende de nada. E é isso que ela é isso que seu pai é. E você vai cair no mesmo ciclo, babaca. Por quê? Porque você já está julgando. Ignora. O que é ignora? Você perdoa. Eu perdoo meus pais. Eu falo para eles o que eu acho correto. Quando eu vejo minha mãe, eu falo. Eu brigo. Às vezes eu falo, eu perco. Mas se ela não escuta, o problema é dela, já não é meu. Eu perdoei ela está livre. Eu não tenho mais laço que me prenda. O meu laço é com a minha mensagem, o meu laço é com aquilo que eu quero viver, é com aquilo que eu tenho dentro de mim. Já não tenho mais laço com as pessoas, eu estou desligado. Eu não estou preocupado se você vai mudar de vida ou não. Porque eu sei que o que eu falo é verdade e funciona. E o que eu falo muito nem vem de mim. Se você vai aplicar na sua vida ou não, o problema não é meu. Se você vai ficar chorando, vai ficar se sentindo vítima, vai ficar culpando pai, mãe, irmão, avó, o problema não é meu. Se você tem laço com algum morto ou com alguém, cara, o problema também não é meu, cara. Lembra, quem confia em Deus, confia em Deus. Quem não confia em Deus, fala que confia em Deus. E é mentiroso. Ou você é verdadeiro ou você é mentiroso. E cara, é assim. Entenda, eu não sou Deus. Mas Deus tem que ser justo e bom com todo mundo. Ele perdoa os nossos erros. Até então, se não fosse por um cara que morreu há muitos anos atrás, todo mundo estava condenado. E ninguém ia romper o ciclo. Mas o Evangelho veio para a gente romper o ciclo. Jesus deixou uma mensagem para a gente romper o ciclo. Ele falou sobre a sinceridade, sobre a gente ser sincero. Agora entenda, não tem como você falar de Deus e agir como um tolo. Para você se libertar de qualquer coisa, você vai ter que entender o que é o perdão. Certo? Perdão. Significa mais ou menos o seguinte, dentro daquilo que eu falo. Vocês percebem o que eu estou fazendo com o Érico Rocha? Eu estou revelando, eu estou apontando. Eu estou lá falando o seguinte, ó, tá vendo isso aí, galera? Ó, tá vendo isso aqui, galera? Ri. Ele é um cara que, querendo ou não, ele paga para ter mídia, ele paga para ser exposto, ele se diverte mentindo pro povo. Ele se diverte comprando like e enganando todo mundo. Mas quem é realmente enganado pelo Érico Rocha? Quem é enganador? Eu tenho ciência disso. Mas eu preciso apontar e falar, ó, galera, tá vendo? É por causa disso, isso. Agora, se um cara desse chega e fala, Mário, eu errei, me perdoa, eu entendi que Jesus é o caminho, eu entendi que eu não sou salvador, eu entendi que na verdade eu nunca empreendi nada, que eu só empreendi mentira. Eu entendo, Mário, que na verdade eu sou um mentiroso e que eu só menti para todo mundo, que eu só quis aparecer. O que eu tenho que fazer? Eu posso julgar ele a partir desse momento? Não posso mais. E na verdade eu nem estou julgando, eu estou percebendo, eu estou mostrando, estou revelando, estou mostrando o que está em oculto para todos. O julgamento é eu achar que aquele cara nunca vai mudar. Quando você julga seus pais, você já está condenando quem te colocou no mundo, a quem você na verdade deveria ser grato por estar aqui.
E que erraram. Meus pais erraram. Meus pais erram até hoje. Só que eu imagino o seguinte: eu preciso me salvar. Eu não quero viver no inferno que eles vivem. Então eu preciso ser diferente. Perdoo o pai, perdoo a mãe, mas eu tenho que ir. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir mudar nada. Quem tem medo de qualquer coisa, quem tem medo de impulso, e cara, tem muita gente que fala, Mário, mas eu tô na escola, eu tô na faculdade. Cara, o que você pensa disso, velho? O Silvio Santos, nem sei que se é formado, mas a maioria dos caras grandes do mundo nem estudaram. Se você quer continuar, cara, a realidade, se eu falar a verdade mesmo, a verdade é que isso tudo não serve pra nada, vocês estão sendo iludidos e estão perdendo tempo de vida, aprendendo, enchendo a cabeça de coisa que não serve pra nada. Só que se vocês não tiverem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de elevação para viver uma vida com fé, é melhor que vocês fiquem nessa vida de medo, nessa vida padrão, porque vocês são uns bosta. A realidade é essa. Afinal, vocês são uns cagão. Tô mentindo? Ou vai falar que é de Deus e tem medo dos homens? Ou vai falar que é de Deus e não percebe? É lógico que a gente fica angustiado até os 17 anos preso numa sala de aula com um monte de imbecil e um professor que às vezes só está lá por causa do salário. E um professor que é infeliz. O que você pode aprender com alguém infeliz? Infelicidade. O que você pode aprender com alguém? Matemática, física. Matemática é bom. Uma ciência exata. Agora, a maior parte das coisas nas nossas escolas são suposições. São suposições sobre a história do mundo. Ou seja, suposição e mentira é a mesma coisa, cara. É uma suposição sobre a geografia, uma suposição sobre a ciência, uma suposição sobre a biologia. Beleza, mas a sociedade evolui com isso. Evolui para onde, cara? Evolui para onde? Sabe, gente, vocês precisam entender o que é útil e o que é inútil. E sua cabeça, Deus, o universo sabe o que é útil e o que não é útil. Aprender nesse mundo. Vocês sentem. Não é à toa que a maioria das crianças dorme em sala de aula. E tem que dormir mesmo. Fala real. Não serve pra nada. Ou vocês acham que o quê? O Deus desse mundo, galera, o Deus desse mundo é o dinheiro. O Deus desse mundo, do mundo terrestre, é o dinheiro. Pra dinheiro, mesmo pro Deus dinheiro, a faculdade serve pra quê? A escola serve pra quê? Pra gerar medo. Pra gerar um ciclo. Nem pra isso serve. Nem para o Deus que vocês amam serve. Nem para o Deus dinheiro serve. Vocês entendem? Na verdade, para vocês romperem um ciclo, cara, é só o Evangelho, cara. Jesus mandou a gente não julgar os pais, a gente honrar eles. Eu estou honrando meus pais aqui sozinho. Se eu estivesse com eles, eu não estava honrando, eu era um bosta. Se eu estivesse na casa deles, eu era o quê? Um cara dependente, um cara sem obras, um cara sem nada, um burro, um encostado. Muito provavelmente eu ia estar dependendo deles para pagar minha comida. Como que você honra pai e honra mãe? Perdoando e seguindo seu caminho, cara. Não tem outro jeito. Seus pais erraram. E seus pais erraram porque vocês erram. E se vocês não perdoarem seus pais, vocês vão para o mesmo caminho. Se não pior. Porque quando você sabe de algo, é pior. É pior. Olha com quem você se relaciona. Olha a vida dos seus pais. Olha a sua vida. Faz uma análise. Enxerga. Que você vai conseguir entender o que eu estou falando para vocês, pessoal. Quem quer se libertar, entenda. Tudo na vida são laços. Tudo são laços. Tudo. Laço de juramento, laço familiar, laço de ódio, laço de amor. Tudo é laço. Laço de idolatria. Tudo. O que a gente desliga aqui dentro, a gente desliga do mundo. E a gente fica mais limpo. Espero que vocês entendam mais ou menos o que eu quis passar nesse vídeo. Eu não organizei nada e tal, mas eu acho que a ideia ficou clara. Deus!